Legal, pessoal. Eu comecei agora a falar para vocês da filosofia Advaita Vedanta, que é uma filosofia, a própria palavra diz, né? Advaita é a não de dualidade, né? A ausência de dualidade. Vaita é dualidade e a ausência de, que está nos Vedas e foi vivenciada pelo mestre Ramana Maharishi. Ela modernamente é trazida ao conhecimento através de discípulos ou admiradores ou buscadores desta verdade, como Eckhart Tolle, o Modi e o próprio Ramakrishna, né, que tinha experiência direta dela. E o Ramana Maharishi, que é o meu mestre, né, embora eu tenha o próprio Cristo, o próprio Buda, muitos mestres tibetanos, a própria linhagem dos mestres indianos, trazidos a nós pelo Paramahansa Yogananda, né? O seu mestre Sri Yukteswar, o mestre dele, o Lahiri Mahasaya, o mestre do mestre dele, o grande Babaji. Enfim, são diversas fontes que a gente absorve, mas nunca se esquecendo que nós somos a fonte original e a experiência ela tem que vir de nós. Estes mestres todos, através da sua vida, do seu exemplo, foram indicadores desta busca interior que a gente tem que ter. Então eu trouxe aqui as perguntas e respostas destes mestres, através de um livro compilado, né, chamado Evangelho de Ramana Maharishi, de perguntas que nós mesmos gostaríamos de fazer, né? E ele diz justamente isso, que um homem pode realizar o ser porque este ser ele é real, pertence a ele mesmo, está no aqui e agora, né? Ele pode ser atingível com a percepção correta. E quando eu trouxe esses contos zen, os mestres orientais de diversas linhagens dizem a mesma coisa. Quando você atinge esta percepção desta unidade, tudo se esclarece, o céu se abre, né? Então, o que ele diz aqui? Que não, se fosse algo novo que tivesse que ser adquirido, ele não seria digno dessa busca. Porque o que não é natural, ele não permanece. Mas o que é digno é que o ser ele está aqui agora. E ele habita dentro da gente. E esta é a percepção direta que a gente tem através da linha do mestre Ramana, se buscando pelo silêncio. Através do próprio olhar contemplativo do mestre, quer dizer, você olhar a natureza divina do mestre, mesmo que seja numa figura física, através dos ouvidos compassivos, ouvindo estas verdades. Então você pode ouvi-las vendo o vídeo ou deitado em silêncio, sem precisar ficar olhando o vídeo, mas apenas escutando o áudio. E é como é dito, você não deve fazer nenhum esforço, nem para trabalhar, nem para renunciar ao trabalho, de maneira geral, né? Vamos pegar o trabalho como exemplo. Porque qualquer esforço é cativeiro. O que está destinado a acontecer, vai acontecer. Se você não estiver destinado a trabalhar, não haverá trabalho para você. Por um certo período, uma certa época, a gente começa a perceber isto em diversas situações da vida. Ainda que você lute para isto, se você não está destinado a trabalhar, não vai conseguir evitar isto. E você vai ser forçado a se submeter a isso. Assim sendo, se você deixar esse poder supremo resolver tudo, não de maneira passiva, o ocidental pode pensar muito por este lado, mas no sentido de confiança, de aceitação, de entrega, né? Você não vai daí reter nada para você e não vai haver sofrimento da parte do teu ego. Quer dizer, a gente tem o conhecimento abstrato, da onde nasce o ego, que por sua vez dá origem ao pensamento, e este é a palavra. Assim, a palavra é como se fosse o tetraneto, né, dessa fonte original. Se a palavra ela pode produzir efeitos, e está até no Evangelho,
em João 1,14, né, quando o verbo se faz carne, por isso é importante falar, ouvir o som da própria voz, você se reorganiza emocionalmente. E ela produz efeitos, se materializa, o verbo se faz carne. Então você julga por você mesmo quão poderoso não pode ser a própria pregação através da origem da palavra que está no silêncio. Aí você entende o que o mestre diz quando ele fala silencia a mente e observe o ser. Ou através da imagem do próprio mestre, mas esta imagem reflete o mestre que existe dentro de você mesmo. O mestre é apenas um indicativo, é o dedo que aponta a lua, não é a própria lua. Então, quão poderoso não vai ser a pregação através do silêncio? O mestre ficava ali em silêncio, irradiando para aqueles que pudessem entrar nesta sintonia. Mas algumas vezes ele respondia perguntas, ele falava, né? Quer dizer, o ser ele se exterioriza quando a mente desaparece. Para o homem realizado, quer a mente esteja ativa ou inativa, somente o ser existe, no caso do Ramana. Por isso a mente, o corpo, o mundo não existem separados do ser. E não podem permanecer a parte do ser. Quer dizer, eles vão poder ser outra coisa que não o ser? Quando conscientes nós estamos deste ser, não há preocupações com essas tais imagens refletidas. Como podem elas afetar o ser? E aí nós vamos entrar aqui no evangelho que eu vou ler para você, das perguntas e respostas do mestre. Então temos aqui a primeira pergunta de um discípulo. Se a mente é apenas um reflexo, como pode alguém, através dela, conhecer o ser? O que o mestre responde para a gente? O ser é o coração, autoluminoso. A iluminação surge do coração e alcança o cérebro, que é a sede da mente. O mundo é visto com a mente. Assim você vê o mundo pela luz refletida do ser. Quando a mente é iluminada, ela está consciente do mundo. Quando não, ela é inconsciente do mundo. Se introvertermos a mente em direção à fonte de iluminação, o conhecimento objetivo cessa e o ser brilha, sozinho, como o coração. A lua brilha pelo reflexo da luz do sol. Quando o sol se põe, a lua nos ajuda a distinguir os objetos. Quando o sol nasce, nenhuma necessidade há de lua. Embora ela esteja, vamos dizer assim, visível no céu, assim é com a mente e o coração. A mente torna-se útil pela luz refletida e é usada para que possamos ver os objetos. Quando dirigida para dentro, internalizada, ela mergulha na fonte da iluminação, que brilha por si mesma, e a mente então é como a luz vista durante o dia. Quando escurece, uma lâmpada é necessária para fornecer luz, mas quando o sol surge, a lâmpada se torna inútil, diz o mestre. Os objetos são visíveis, e para ver o sol, nenhuma lâmpada é necessária. Basta que você vire seus olhos em direção a ele. Assim é com a mente. Para ver os objetos, a luz é refletida da mente e ela se torna necessária. Para ver o coração, é suficiente que a mente se volte para ele. Então a mente não é mais necessária, pois o coração é autoefulgente. Essa foi a primeira resposta do mestre. Ou seja, não vou ficar interpretando para vocês o que ele quis dizer, mas a minha percepção é justamente essa. A partir do momento em que você larga o ego, por isso o ego tem tanto medo do eu maior, porque ele imagina que sendo dissolvido neste eu maior ele será extinto, ele não vai ser extinto, você adquire a tua verdadeira consciência. Isto é se diluir no todo, mas você não perde o seu sentido de consciência, você adquire uma consciência maior. Não deixa de ser uma forma de morte,
para ver um renascimento. Tá bom? No próximo PV, a continuidade destas questões. Fraterno beijo, paz e luz.